Boa noite a todos. Eu estou feliz pela oportunidade de estar aqui compartilhando as Escrituras com vocês. É um grande privilégio, é uma grande responsabilidade. E eu gostaria que vocês abrissem comigo as suas Bíblias em Mateus capítulo 13, no texto que nós lemos inicialmente. Mateus capítulo 13, verso 44 ao verso 46. E à medida que vocês vão procurando a passagem das Escrituras, eu vou fazendo algumas colocações aqui. É um grande privilégio porque zelamos nessa igreja que a Escritura seja exposta com fidelidade. Portanto, eu fico agradecido de que foi confiado a mim hoje a oportunidade de então repartir essas Escrituras com fidelidade. A segunda colocação que eu faria para vocês, antes de entrar no contexto do sermão, é que a responsabilidade hoje é tão grande de expressar as Escrituras, de falar da palavra de Deus, que só o Espírito Santo pode torná-la possível. O meu desejo hoje é falar de tal forma sobre Jesus, a minha missão hoje é falar de tal forma sobre Jesus, onde ao findar desse sermão, vocês possam amá-lo mais. Mas quem tem palavras o suficiente para poder expressar a magnitude de Jesus tal como ela é? Ao pregador mais eloquente que houvesse no mundo, faltaria palavras para poder expressar Jesus Cristo. Mas graças a Deus que Ele se revela nesse livro, e hoje Ele pode nos falar através desse livro. Vamos ler o texto bíblico então, em Mateus capítulo 13, verso 44 ao verso 46, onde nos é dito o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, pedindo para que Ele nos esclareça esse texto e para que essa palavra venha ao encontro do nosso entendimento e do nosso coração, gerando transformação da parte do Senhor. Oremos comigo ao Senhor. Pai, nós bendizemos o Teu santo nome e nós pedimos, Pai, a Sua presença entre nós, que o Espírito Santo nos seja dado nessa noite, de maneira que possamos ter uma visão elevada de Jesus, de maneira que possamos nos render ao senhorio de Jesus e nos voltarmos para Cristo. Portanto, venha ao nosso encontro e conceda autoridade e poder à palavra para que ela impacte as nossas vidas, e conceda clareza ao nosso entendimento para que tudo fique claro, Senhor, quanto à Sua vontade revelada para nós. O Senhor nos falará hoje. É um momento solene, porque é um momento de celebração e culto a Ti, ó Deus, que és do Altíssimo. E é um momento solene porque Tu estás presente entre o Seu povo. Portanto, que o nosso coração e a nossa atenção corresponda ao significado do que está acontecendo aqui. Que não sejamos negligentes ao que fala, e não ao pregador que fala, mas sim à palavra que fala, antes que venhamos acolher com todo o coração, no nome de Jesus. Amém e amém. No século passado, e aqui eu quero trazer um prólogo para vocês, para que então a gente se ambiente dentro do contexto do sermão, e assim haja uma conexão para que então a gente entenda o que o texto quer nos dizer. No século passado, houve um violonista chamado André Segovia. Não creio que seja um nome muito comum, salvo para aqueles que apreciam violão, que apreciam música erudita. Mas vocês vão entender onde eu quero chegar. André Segovia foi um músico expressivo no seu tempo. Sabe aquele tipo de músico que se destaca na multidão? Você então vê miríades de violonistas, mas André Segovia era alguém que se atentava de forma diferenciada. Além disso, André Segovia criou técnicas para o instrumento musical, o violão. André Segovia também definiu novas formas de expressar a musicalidade no violão. E não era qualquer coisa. Mas certa vez, e aqui eu quero chamar a sua atenção,
Após uma apresentação, um concerto brilhante que ele deu para uma multidão, um homem, após vê-lo tocar de forma brilhante, de forma estupenda, sabe aquilo que te deixa boquiaberto e surpreso com a capacidade daquele homem? Um homem vem até ele e diz o seguinte: eu daria tudo para tocar como você toca, eu faria de tudo para me expressar musicalmente, ser tão capaz quanto você é. André Segovia olhou para esse homem e, de forma muito sábia e perspicaz, ele disse o seguinte: olha, eu dei tudo para tocar como eu toco. Interessante, não? E até mesmo o desdobramento lógico é evidente. Ele deu tudo para ser quem ele era, para ser tão expressivo da forma como ele era. E quando eu ouço essa frase de Segovia, eu fico pensando nesse tudo que ele deu. O que foi que Segovia deu? Eu imagino que ele deu noites de sono perdidas, por exemplo, para poder estudar o seu instrumento e assim se desenvolver nele. Eu acredito que ele deu horas e horas a fio de estudo diário, sacrifício. Eu acredito que ele se absteve da companhia de pessoas que ele gostava muito, porque ele queria tempo particular para estudar o seu instrumento. Eu acredito que ele abriu mão de momentos de lazer, momentos agradáveis, momentos de diversão, coisas que são boas às vezes para o coração, para que então ele pudesse se desenvolver musicalmente. Ele sacrificou tudo. Eu sei que não existem muitas pessoas aqui que apreciam o violão ou que desejam sacrificar tudo para tocar violão, mas é certo que existem pessoas aqui que estão dispostas a sacrificar algo por algo, estão dispostas a sacrificar tudo por algo, ainda que seja talvez sacrificar tudo pela sua própria comodidade, mas existem pessoas aqui dispostas a sacrificar tudo por algo. Agora, qual é o seu algo pelo qual você está disposto a sacrificar tudo? O Segovia era o violão, ele deu tudo para isso, mas pelo que você daria a sua vida? O que é importante e valioso o suficiente para você sacrificar tudo que você tem, tudo que você é em prol disso? Pelo que você se daria inteiramente? Sonde o seu coração nessa noite acerca dessas perguntas. Pelo que você se daria? O que vale a sua vida? Qual é a coisa mais importante da sua vida que pode se desdobrar em diversos sacrifícios? Porque vale a pena se sacrificar por algo que é valoroso, que é importante. Pelo que você se daria? O nosso sermão essa noite diz respeito a sacrificar-se por algo valioso. E eu quero poder dizer para vocês o que é esse algo valioso. E eu acredito que Deus quer nos falar hoje, nos orientar sobre aquilo no qual nós devemos nos sacrificar. E sobre aquilo que é realmente importante e valioso, pelo qual custa e vale a nossa vida, e tudo que nós temos e somos também. Esse contexto dessa passagem aqui em Mateus capítulo 13 é um contexto de parábolas. Já ouviu essa palavra? Parábolas? Já leu alguma palavra, alguma parábola no Novo Testamento, em Mateus, no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas? Parábolas são pequenas histórias. São pequenas histórias que também constantemente são chamadas de similitudes. O que seriam similitudes? Seriam pequenas histórias que expressam semelhança com alguma coisa. Em geral, Jesus, ele pegava elementos comuns daquelas pessoas para as quais ele falava, ele pegava elementos comuns do cotidiano, e a partir desses elementos comuns do cotidiano, ele falava de coisas extraordinárias. Era um elemento de ensino de Jesus, tanto a multidão que o via distante, quanto também os discípulos que andavam de forma próxima a Jesus. Portanto, a parábola era um recurso de ensino e de proclamação. É evidente que nós não vamos entrar aqui em todo o significado do que uma parábola representa, mas em geral era algo importante para Jesus, e Jesus faz isso muitas vezes. Só que no capítulo 13 de Mateus há ao todo 8 parábolas. Há 8 parábolas aqui apenas no capítulo 13 de Mateus. Do começo ao final desse capítulo, o interesse de Jesus é falar por parábolas, e existe algo em comum entre todas essas parábolas. Todas as parábolas de Jesus aqui, ele começa com a seguinte expressão: o reino dos céus é como... Pontinho. O reino dos céus é semelhante a isso ou aquilo.
Em geral, Jesus está usando diversos elementos para expressar o significado do reino de Deus. Essa é a preocupação de Jesus. E é interessante que todo o Evangelho de Mateus se concentra nisso, em mostrar o significado do reino de Deus e do rei que está trazendo esse reino. Por mais de 30 vezes, a palavra reino dos céus vai ser expressada aqui no Evangelho de Mateus. Algo sobre o reino, esse evangelista aqui que enfatizar acerca da pessoa de Jesus. Quando ele olha para Jesus, ele quer mostrar como Jesus é um rei. E essa é a ênfase aqui nos discursos que nós vamos ver em Mateus, como também nas narrativas, em todas as outras formas de se expressar aqui no Evangelho de Mateus. Mas nessas duas parábolas que nós lemos, existe algo interessante sobre elas. Existe algo nessas duas parábolas que as distingue das outras parábolas que estão presentes aqui. Se vocês lembrarem, são 8 parábolas. Essas duas têm algo que as outras não possuem. Todas as parábolas aqui presentes, elas têm por objetivo caracterizar algum aspecto do reino de Deus. Seja o fato de como esse reino se expande, ou seja o fato de como esse reino vai acabar, ou melhor, como ele vai trazer a consumação para todas as coisas. Qual será a finalidade escatológica dele, ou seja, o fim realmente de todas as coisas. Porque esse reino perdura para sempre. Mas essa parábola em especial, essas duas parábolas, elas não estão preocupadas em caracterizar o reino. A preocupação dessas duas parábolas aqui no ensino de Jesus é expressar o valor que o reino possui. Não caracterizá-lo, mas expressar o valor que o reino possui, a importância que esse reino possui. Se vocês observarem comigo aqui no trecho bíblico, no versículo 44, depois de forma paralela ao versículo 45, vocês verão o que é dito aqui. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Observe o valor que está sendo dado ao reino dos céus. Ele é um tesouro. Quando vocês observam agora aqui, o versículo 45 é dito: o reino dos céus é também semelhante ao homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, quer se mostrar aqui a riqueza desse reino, a grandeza desse reino, a glória desse reino. E esse reino é mais importante do que tudo. É isso que Jesus quer dizer. Esses homens deixam tudo. Esse reino é mais importante do que tudo nas suas vidas e na minha vida também. Ele é mais importante que nossas famílias, que nosso trabalho, que nossa faculdade, que nossos planos maravilhosos para o ano que vem. E se esses planos não incluem o reino de Deus, eles não têm qualquer valor. É mais importante do que um namoro, mais importante que o trabalho, mais importante que a minha carreira, mais importante que sexo, comodidade, filmes e séries, livros que valorizamos, capacidades intelectuais. Esse reino é maior do que tudo. Mas então você pode me perguntar, por que esse reino é maior do que tudo? Jesus expressa o valor aqui dessa parábola, nas parábolas acerca do reino, mas ele não diz o porquê esse reino é maior do que todas as coisas. E meu objetivo é demonstrar porque esse reino é maior do que todas as coisas. A nossa divisão hoje, nesse sermão, vai seguir 2 direções. Primeiro, nós vamos falar acerca da excelência desse reino. Se eu dissesse para você o seguinte: olha, esse reino é mais importante que tudo na sua vida porque ele é reino de Deus, já seria o suficiente, mas talvez você não sairia convencido daqui. Existem elementos que provam por que esse reino é tão grandioso e tão glorioso. O nosso segundo ponto, ou nossa segunda parte de desenvolvimento do sermão, vai ser como nós correspondemos a esse reino dentro do valor que ele possui. Então, essa será a nossa divisão. Primeiro, a excelência. Segundo, a resposta que nós damos a esse reino que é excelente. E nesse primeiro momento, nessa primeira parte, eu quero dar para você 3 razões do porquê esse reino é mais importante do que todas as coisas. Essas 3 razões serão da seguinte maneira. A primeira razão é sobre como esse reinado é um plano antigo de Deus, um plano antigo e redentor de Deus. Depois, na segunda razão, é sobre
como esse reinado entrou no nosso tempo. E depois a terceira razão é sobre como esse reinado trará a consumação de todas as coisas. Então, nós vamos tocar nessas três razões do porquê o reino de Deus é mais valioso do que tudo. Na nossa primeira razão, eu quero ler com vocês Jeremias capítulo 23, versos 5 a verso 6. Jeremias 23, do versículo 5 ao versículo 6. Nessa profecia aqui de Jeremias, apontando para frente, ou seja, uma profecia antiga de um reino que viria, observe o que é dito: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e como rei que é, reinará, agirá com sabedoria, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e este será o nome pelo qual será chamado Senhor Justiça Nossa. Olha como esse reino está sendo prometido, e esse reino que se consuma na pessoa de Jesus, que aparece no tempo e espaço na pessoa de Jesus Cristo. Observe que esse reino é prometido como um reino que trará um total shalom para a existência e para a vida. O que seria o shalom? Shalom significa, dentro do contexto da cultura hebraica, da cultura dos judeus, paz perfeita em todos os aspectos e esferas da vida. Vida sem guerra, vida sem aflições, sem dor, sem sofrimento, sem todo esse tipo de coisa. Como o rei que é, reinará com sabedoria e executará juízo e justiça na terra. Mais para frente, o versículo bíblico vai dizer que esse reino que está sendo profetizado, o rei desse reino será chamado Senhor Justiça Nossa. Esse texto bíblico não tem por objetivo dizer que esse rei é nossa justiça, porque ele vem julgando apenas. É claro que ele menciona aqui também. Mas quando esse texto bíblico traz para nós de que essa justiça é nossa justiça, não é uma justiça julgadora, não é uma justiça punitiva, mas é uma justiça justificadora. Para homens e mulheres injustos que pecaram contra Deus e não tem qualquer mérito diante dele, Deus promete um rei que imputará justiça na vida dessas pessoas, que imputará retidão, de modo que seus pecados e injustiças não sejam mais considerados. É esse o rei que está sendo prometido aqui. Quando observamos os tiranos da terra, desde toda a história da antiguidade para cá, não é esse tipo de rei que nós vemos. Nós vemos o tipo de tirano que quer dominar e escravizar vidas, reinos que se expandem simplesmente para poder, de alguma maneira, mostrar a glória do seu império, mostrar a sua própria grandeza. Mas não é esse o objetivo do reinado de Jesus. Jesus vem como reinado salvador. E é importante fazer uma distinção aqui. É evidente que Jesus, ele sempre reinou em glória e soberania, mas a ênfase aqui não é o fato de que Jesus é um rei soberano, mas é o fato que Jesus é um rei salvador, e que o seu governo régio, o seu governo como rei, é um governo que vem para trazer redenção e salvação para os homens. Esse é o governo de Jesus. Ele é um rei salvador. Portanto, qual é o aspecto peculiar que se destaca nesse reinado prometido? É que é de um rei que vem trazer salvação. É um rei que não vem escravizar pessoas, mas vem trazer libertação aos cativos, vem tirar pessoas da escravidão. Esse é o reino de Jesus. Isso já nos demonstra uma dimensão de valor. É um reino salvador, é um reino que está preocupado conosco, com a nossa condição, com a nossa salvação. Essa é a primeira razão. A segunda razão é que é um reino presente. E aqui a boa nova fica ainda maior, porque ele não está numa promessa lá atrás, ele já chegou entre nós. Jesus já veio, ele encarnou e trouxe esse reino para nós. Em Mateus capítulo 4, no versículo 17, vocês não precisam abrir, caso não julguem necessário. O texto bíblico vai dizer o seguinte: daí em diante Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Já não é mais uma promessa distante de talvez 500 ou 600 anos atrás na boca de Jeremias.
mas é uma promessa que está se concretizando no tempo presente. Esse reino dos céus, que procede dos céus, por isso que ele é chamado dessa forma, ele procede dos céus, ele invade o tempo e o espaço, ele invade a nossa história, ele invade as narrativas humanas, ele invade as trajetórias que nós temos. O reino de Jesus veio ao nosso encontro. O reino de Jesus está entre nós, e o rei Jesus também está entre nós. Existem algumas dádivas acerca desse reinado. A primeira dádiva desse reinado é que o rei está presente entre nós. Bem, isso é evidente, não é? Se o reinado está presente, o rei também está presente. Mas eu me refiro a um rei que é Deus. A vinda do reinado de Cristo significa que Deus agora está presente entre nós. Mas vocês podem dizer, bem, Jesus Cristo morreu e ressurgiu, e agora ele ascendeu para a destra do Pai, ele governa, glória a Deus. Mas por mais que ele tenha ido, ele enviou o Espírito Santo, e o Espírito Santo é Cristo entre nós. É evidente que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. É evidente que o Espírito Santo é uma pessoa independente de Cristo enquanto pessoa, porque como Deus são uma unidade. Mas o Espírito Santo representa a Deus conosco, representa a presença de Cristo entre nós. E por mais que Cristo não esteja presente fisicamente e nós possamos tocá-lo e falar com Ele visivelmente, Ele está presente entre nós e ainda nos fala, ainda nos acalenta, ainda nos guia como Rei bom e como Rei perfeito que Ele é. Jesus como Rei está presente, o seu reinado está presente. Mas existe algo que se destaca no reinado de Jesus. E esse algo que se destaca no reinado de Jesus é como Ele estabeleceu esse reino. Eu acho que vocês nunca viram algo parecido com isso. Mas Jesus estabelece o seu reino através da humilhação de si mesmo. Vocês já viram algum rei fazer isso? Pensa na antiga Roma, os grandes czares, eles nunca fizeram isso. Pensa nos governantes do nosso tempo, que por vezes são tiranos, e por vezes corruptos, interessados em si mesmos. Quem estabeleceria um reino através da humilhação? E foi justamente o que Jesus fez. Primeiro, sendo Deus, Ele assume a nossa forma humilhada. Depois, Ele não apenas assume a nossa forma humilhada, como também Ele vem de uma cidadezinha pobre. Jesus, o Deus humilhado, é o homem da cidade de Nazaré, que não era uma cidade reputada com muita coisa. Jesus, o Deus humilhado, apareceu ali na manjedoura, não tinha lugar para colocar Ele. O Rei do Universo, Deus, não tinha lugar para colocá-lo quando ele era um bebê. Jesus se humilha, não tendo lugar para encostar a sua cabeça, quando estava no seu ministério com seus discípulos. Jesus se humilha, sendo simplesmente desconsiderado pelas autoridades religiosas e pelos homens do seu tempo, e rejeitado de tal forma que ele foi levado a uma cruz, preso no madeiro, pelado, e ali ele foi fustigado pelos homens, humilhado pelos homens, cuspido pelos homens. Mas aonde está a fraqueza do Cristo ao seu grande triunfo? Colossenses capítulo 1, verso 14 vai dizer que Cristo, naquele ato de fraqueza e miséria que ele estava ali, ele triunfa dos principados e potestades. Cristo ali, ele nos concede a oportunidade, graça para a salvação, coisas que não teríamos antes do seu sacrifício. Cristo ali estabelece o seu reinado redentor. Então nós temos uma segunda dimensão aqui sobre Cristo. Mas não se enganem, porque esse rei que veio humilhado vai voltar em glória. E é aqui que nós voltamos agora, o nosso olhar para essa nossa terceira razão. Esse rei que veio humilhado retornará em glória. Não retornará mais como bebê. Ele não virá mais como alguém que não tem onde encostar sua cabeça. Não será mais cuspido pelos homens, ultrajado pelos homens. Jesus virá em glória. Nós cantamos isso aqui. E olha que dimensão de glória a canção trouxe. E eram trechos bíblicos cantados.
Jesus invadirá a realidade e todos os olhos verão a Jesus Cristo. Com miríades de anjos, com um exército pessoal dele, com o rei que ele é, soberanamente, poderosamente. Esse é o rei que irá voltar. E esse reino de glória projeta uma esperança inimaginável. Eu gostaria que vocês fossem comigo, abram comigo as Escrituras, no livro de Apocalipse. Vão comigo até Apocalipse, no final de Apocalipse, ali no capítulo 20. Perdão, no capítulo 21 de Apocalipse, apenas um capítulo depois. E eu vou ler a partir do versículo 1. E projetem a imaginação de vocês para aquilo que está acontecendo aqui. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Esse é o estágio final e consumatório do reino de Jesus Cristo. Observe, isso não é um reino desejável. Eu acredito que muitos de vocês choram por diversas razões atualmente. Talvez choram porque tem algum tipo de dor crônica ou algum tipo de doença que traz problemas para a sua vida e impede que você viva de forma melhor, de forma sem dor, de forma sem sofrimento. Pode ser que você tenha ficado desempregado, por exemplo, e não tenha com que sustentar e não sabe o que vai comer amanhã. Isso é dor, isso é sofrimento. Pode ser que você chore por conta do pecado presente no seu coração. Mas um dia todo esse sofrimento e dor e o traje, que é fruto da queda que veio na nossa direção por conta da rebeldia humana, Cristo vai suplantar todo esse mal. E não haverá mais dor, sofrimento, pecado, todo o pecado perdoado. O pecado erradicado no coração, não vai estar mais presente no coração e guiando nossas vidas, e governando nossas vidas. Cristo tirará o pecado de nós. Não haverá mais pandemia, coronavírus. Eu sei que isso fez tanto mal para tantas vidas, tantas pessoas afetadas, tantas pessoas morreram com isso. A vida limitada, confinada por conta do Covid, por conta da pandemia. Cristo vai extinguir isso. E não apenas isso. Se vocês notarem no texto bíblico, ele vai dizer: vi novo céu e nova terra. Ou seja, Cristo vai trazer uma restauração cósmica total. Ele vai mudar todo esse universo. Não vai ser mais um universo fadado ao fracasso, à corrupção, ou qualquer mal que exista hoje presente aqui. Cristo vai purificar todas as coisas. É dessa forma que o seu reino chegará entre nós. Não haverá mais luto. E o melhor de tudo aqui é que esse trecho ele traz uma pessoalidade acerca de Cristo e do seu reinado que é inigualável. Por exemplo, eis o tabernáculo de Deus entre os homens. Ou seja, Deus, o grande rei, morando entre os homens. Esse grande rei de paz, glória e amor morando entre os homens. E não apenas isso, o texto vai dizer que Cristo enxugará dos olhos cada lágrima. Você não enxuga dos olhos a lágrima das pessoas de forma coletiva. Significa que Jesus vai vir pessoalmente para cada servo seu, para cada seguidor, e pessoalmente ele vai enxugar dos olhos toda a lágrima. É por isso que esse reino é uma pérola de grande valor, ou como um tesouro escondido no campo. O que pode se comparar a isso? Um reino prometido
para a redenção nossa, um reino que já está presente entre nós, e que vai trazer um desfecho maravilhoso, e que não é um desfecho de fim, onde todas as coisas vão parar de existir, mas é um desfecho onde todas as coisas serão renovadas, e vai começar um novo capítulo para a humanidade, onde aqueles que estão em Cristo viverão com Ele eternamente. Por isso esse reino é um reino de valor, um reino desejado. Por isso ele é maior do que nossas vidas. E se nós o encontrarmos hoje aqui, nós encontramos verdadeiramente todas as coisas que nós precisamos. Mas se vocês notarem no texto comigo, lá em Mateus capítulo 13, vocês podem retornar, por favor, a Mateus capítulo 13. E vocês vão ver que nessas duas parábolas, que são parábolas paralelas, elas contêm o mesmo significado. Existe uma resposta muito interessante aqui. Na primeira parábola, o homem que encontrou o tesouro escondido no campo, ele o escondeu, ele transbordou de alegria e vai e vende tudo que ele tem e compra aquele campo. Na segunda parábola, algo parecido. Também vende tudo que se possui e compra aquela pérola. Jesus aqui ele repete algo que ele já disse em outros ensinos. Em Lucas capítulo 14, verso 33, não precisam abrir, diz o seguinte: assim pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Ou seja, Jesus chama os seus discípulos a renunciarem tudo o que tem para poder segui-lo. A prerrogativa, o ponto de partida para seguir a Cristo é deixar todas as coisas. Eu sempre olhei para esse trecho bíblico da seguinte maneira: nossa, que fardo! Deixar tudo para seguir a Cristo. Parece um fardo isso, não? Mas essa parábola não nos transmite um senso de fardo em deixar tudo para seguir a Jesus. Pelo contrário, essa parábola nos transmite um senso de alegria sábia. E por que sábia? Porque foi a melhor escolha a ser feita. Deixar tudo por esse reino parece a escolha mais sábia aqui nessa parábola. Perder tudo por isso aqui parece a melhor coisa a se fazer, e a coisa mais alegre, mais satisfatória a se fazer também. Já perceberam que geralmente os hinos que falam sobre deixar tudo são hinos que têm um tom fúnebre, são hinos tristes, mas não para os homens dessa parábola. Para eles seriam hinos e cânticos de alegria, quem discipular mesmo, sabe? Ficar contente com o que está sendo cantado. Vou deixar tudo por Cristo, que glória, que coisa grande. A gente pode entender aqui, onde vai ser dito, a primeira postura desse que deixou tudo por esse reino, é que ele transbordou de alegria. A NVT, por exemplo, traduz essa expressão alegria por entusiasmo. E é de fato uma alegria que contempla as afeições do coração, é uma espécie de prazer e satisfação excedente. Nós, por vezes, em nossa teologia, geramos uma espécie de alegria conceitual, onde eu de fato estou muito frustrado, nem um pouco alegre, mas ainda assim eu afirmo que estou alegre, porque essa afirmação conveniente e comum para o cristianismo. Mas não é isso aqui, é uma alegria sentida, é um entusiasmo verdadeiro, é o tipo de entusiasmo que coloca louvores na boca, é o tipo de entusiasmo que faz alguém saltar de alegria, que faz alguém ser preenchido de significado e de razão para tudo, que faz alguém sair do limbo da tristeza de ser consumido por tristeza. E esse é o tipo de resposta que nós damos desse reino, um total prazer e alegria por conta daquilo que ele representa e daquilo que ele é, ou seja, uma pérola de grande valor ou um grande tesouro de grande valor. Eu quero ilustrar isso para vocês. No século passado, houve um homem que na sua juventude, ele era um médico importante, imagine isso. Ele havia se formado, de forma bem elogiosa em medicina, aos 23 anos, e aos 23 anos ele se torna médico auxiliar da coroa inglesa, ou seja, ele não estava trabalhando em qualquer lugar não. Ao lado de um grande médico da época, que era o tal de Thomas Horton.
Ou seja, ele era um grande auxiliar de um homem muito expressivo no contexto da medicina. Eu imagino que esse jovem rapaz tinha um status considerável. 23 anos, já está na posição que estava. Quantos homens mais velhos e mais experientes na profissão não queriam estar onde ele estava? Além disso, ele tinha todos os recursos financeiros que lhe seria necessário. Ele era um homem que seria abastado caso seguisse a sua própria carreira. Mas quando ele faz 27 anos, ele sente um poderoso chamado de Cristo para se dedicar ao ministério. E ele sai dessa condição de status medicinal, para assim dizer, ou do contexto da profissão, e ele vai pastorear uma igreja no país de Gales, uma igreja pequena, que era nem um pouquinho reputada por nada, e que não daria para ele um grande salário que pudesse abastecê-lo com tudo que ele precisaria, e com tudo que ele pudesse querer. O nome desse homem era Mark Lloyd Jones, um pregador galego. E Deus usou poderosamente o pregador Mark Lloyd Jones, de modo que seus sermões entraram para a história da igreja. Mas eu não quero mostrar para vocês a grandeza dele. Sabe o que Mark Lloyd Jones disse depois de questionado sobre as circunstâncias que ele estava, de tamanha abnegação, de abdicar de algo que ele tinha que era tão grande para ele? Ele disse o seguinte: eu não perdi nada por Cristo, eu achei tudo em Jesus Cristo. Para ele não foi uma perda ter que deixar o status, a condição financeira que ele tinha. Para ele foi ganho. Para ele foi ganho. É para esse tipo de alegria que Cristo nos conquista. É possível que Cristo esteja chamando pessoas aqui para o ministério, para servir no ministério da pregação, do pastoreio. Mas é possível que você pense para si mesmo: talvez eu tenha que construir uma vida primeiro. Deixa eu me acertar, sabe? Deixa eu me casar, deixa eu ganhar meu dinheiro, deixa eu terminar minha faculdade, deixa eu fazer tudo que eu quero fazer. Deixa eu colocar minha vida no lugar, talvez estabelecer um campo de estabilidade para mim, onde eu não vou ter que depender de ninguém financeiramente. Mas o chamado do Senhor é urgente. E se nós tivermos consciência que diante de Cristo e do seu chamado, estamos diante da pérola e do tesouro de grande valor, vale a pena deixar tudo, abdicar de tudo e ir na direção dele. Mas eu acredito também que nem todo mundo aqui Jesus chamou para servir no ministério. Eu não estou dizendo que todo mundo aqui deve agora considerar a possibilidade de sair de onde está e deixa eu ir pregar agora, ir para o seminário. Não, mas Jesus também tem chamados a você para que você venha abdicar, se dedicar a Ele. Talvez ser mais diligente em preparar boas homilês, talvez ser mais cuidadoso em acompanhar pessoas e discipulá-las. Existe uma série de coisas que se pode fazer em prol do reino de Cristo, e diversas coisas nas quais nós nos agarramos e não queremos deixar para nos entregarmos a Jesus. Mas se esse reino é de grande valor para você, não será um fardo, não será um peso insuportável deixar o que for por esse reino e por esse Cristo. Vale a pena, vale a pena. Observe o que te aguarda no futuro. Se você chorar hoje porque o peso está grande, porque tem coisas difíceis, imagina que um Cristo glorioso, um rei incomparável vai enxugar as suas lágrimas. Imagina que talvez dedicar-se a Cristo hoje tenha certas dores e sofrimentos, mas imagina que lá na eternidade não haverá dor ou sofrimento nenhum. Por isso vale a pena entregar-se à glória, vale a pena entregar-se a Cristo. E se você puder hoje, pelo poder do Espírito Santo, vislumbrar e contemplar essa glória, não vai ser difícil largar seja o que for por Jesus Cristo e pelo seu reino. Mas eu quero aplicar isso em outros termos também. Como muitos não vão servir no ministério, é possível que se pense no que eu devo abdicar, o que eu devo abrir mão. É claro que existe algo bem pessoal entre você e Deus aí, que você sabe, talvez o Espírito Santo já esteja tocando seu coração, para que você ensina aquilo que você tem que abrir mão, que já está aí como uma pulga atrás da sua orelha já há muito tempo, e você sabe que tem que deixar. Mas se você possui o reino de Deus em Cristo, esse reino de muito valor, eu te convido a abdicar do descontentamento. Estranho não, talvez você não esperasse que fosse aplicado nesses termos.
Mas eu convido você a abrir mão do descontentamento. O descontentamento, pelo fato de talvez você estar na ausência de um relacionamento amoroso que você tanto estimava, tanto queria ter agora, ou pelo fato de que no presente momento, agora você passa por uma tribulação de desemprego, ou as coisas não estão tão bem em casa assim, não fique descontente, porque se você possui o reino de Deus em Cristo, o que são essas coisas? Evidente que são coisas a dar uma atenção, mas se eu tenho o reino de Cristo, o próprio Jesus, perder as outras coisas não vão ser tão pesadas assim para mim. Se eu tenho o reinado de Jesus e pertenço a esse reino, eu não tenho que lamentar na minha vida, porque eu já encontrei tudo. Pode ser que você deva perder a reputação de ser um cara legal no trabalho, porque isso está impedindo você de ser uma testemunha dedicada a Jesus. Isso está impedindo que as pessoas considerem você um cristão que deve ser ouvido. E talvez ninguém queira perder a reputação, uma reputação boa, de ser bem considerado no contexto do trabalho. Mas pelo testemunho de Jesus, vale a pena abrir mão disso. Talvez parar de contar mentiras no telefone para o seu chefe é algo que você deva fazer por sustentar a ética do reino de Deus. Ou então abdicar do seu orgulho, abrir mão do seu orgulho, quando está diante de uma situação tão difícil de se perdoar, alguém que te fez um mal tão grande, te feriu de forma tão expressiva, é difícil perdoar, mas abra a mão do seu orgulho e do ressentimento, para que você expresse o valor desse reino atemporal, e acima de tudo, talvez você deva abrir mão do conforto econômico, para ser mais caridoso com pessoas que precisam, tanto na sua família, quanto na igreja, quanto na sociedade como um todo. Existem inúmeras razões para se abrir mão, e muitas coisas pelo reino de Deus em Cristo. Eu convido você, portanto, a abrir mão por conta do valor que esse reino possui, por conta da grandeza e glória que esse reino possui. Vale a pena, vale a pena. Não vai valer a pena apenas no futuro, mas vale a pena agora. Eu quero terminar, depois desse período breve de aplicação, com mais uma ilustração, com mais uma história. No século XVIII, houveram 2 missionários que eram parte de um grupo, parte de um contexto chamado Morávios. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar de Morávios. Esses 2 jovens, que eram missionários, que eram pregadores do Evangelho, em determinado momento, eles se vendem como escravos, para que pudessem pregar a uma tribo ou um local onde tinham escravos que eles não podiam acessar, a menos que eles fossem escravos também. Eram pessoas que iam morrer sem o Evangelho. Então eles se veem como escravos. Ouça-me, não tem volta. Se eles são vendidos como escravos, é daí para sempre. O que eles podem fazer em relação a isso? Mas quando esses homens estão se despedindo e indo para o destino deles, que seria um destino para toda a vida deles, um deles se levanta e diz o seguinte: não é o cordeiro digno de receber a recompensa do seu sofrimento? Por que esse rapaz teve a coragem de fazer o que ele fez? Por conta da glória desse rei, desse cordeiro, por conta da grandeza. Ele tinha visto a glória, ele tinha contemplado Jesus. É como Isaías, que quando olhou para o chamamento do Senhor diante da manifestação da sua glória, e a voz começa a clamar: quem enviarei, quem há de ir por nós? O profeta diz: Senhor, envia-me a mim, mesmo sabendo que ele teria um ministério fracassado, que não seria contabilizado entre os homens, e mesmo sabendo que ele teria perseguições, que não seria fácil. Mas por quê? Por causa da glória, por conta desse reinado expressivo e glorioso que vale mais que tudo. Tanto Isaías como esses homens era como um homem que achou o tesouro escondido no campo, ou como um homem que achou a pérola de grande valor. Por isso eles deixaram tudo que tinham. Essa noite eu oferto Jesus a vocês. Ele se oferta nesse momento através da pregação. Ele está aqui entre nós.
Clame a Jesus, volte-se para Jesus Cristo. Então você encontrará o reino, e você encontrará o tesouro de grande valor, o tesouro escondido no campo, que acima de tudo, ou a pérola de grande valor. Volte-se para Jesus. Sua vida não terá significado, sabor, expressividade. Não há por que viver se não for por esse reino. Dedique-se a Ele, então volte-se para esse reino, volte-se para esse Cristo, e você encontrará tudo o que você precisa. Eu quero orar por você, pedir para que o Espírito Santo opere essa realidade em seu coração, em sua vida e também em meu coração, em minha vida, e assim nós venhamos a abraçar aquilo que realmente importa para a vida, que Jesus nos tem.